Galera, feliz sábado. Agora oficialmente estamos aqui iniciando a nossa escola sabatina aqui no Se Liga Bro. Então seja bem-vindo. Hoje é um sábado diferente, a gente está começando nossas atividades presenciais aqui na Igreja Central. Então fica de olho lá no canal da igreja, tem as últimas notícias, se programe para vir, né? A gente está cumprindo aqui todos os requisitos para a sua segurança, sua saúde. Então é isso aí. E hoje a gente tem convidados especiais aqui, convidados representando a classe LAR, certo? A Carmen e o Will. Feliz sábado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez que a gente está fazendo essa parceria aqui, acho que isso é muito bom. A gente está dando essa sondada em todas as classes jovens, é bom a gente criar esse espírito aí de amizade e se conhecer, né? Acho que é o mais importante. É o mais difícil aqui nessa igreja, se conhecer. Mas beleza, então, gente, antes de a gente iniciar, vamos fazer uma oração para a gente já começar a nossa escola sabatina. Então, oremos. Querido Deus, Senhor, muito obrigado por mais um sábado. Podemos aqui estar transmitindo a nossa escola sabatina para as pessoas que estão vendo a gente no Instagram. E queremos agora especialmente que o Senhor venha falar através de nós, para que nós possamos atingir as pessoas que estão assistindo e que sua mensagem possa ser espalhada, Senhor. É isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, gente. Então, vamos iniciar sem mais delongas. Essa semana a gente estudou sobre Noé. Então, por mais que às vezes é uma história que a gente já ouviu muitas vezes, eu te garanto, e eu mesmo provei disso, de que você vai ouvir coisa aqui que você nunca viu dessa história. Então, se prepara aí que vai ser um negócio bem legal. Então, Will, pra gente já começar assim de cara, que eu acho que ela tem uma característica que explica bastante essa história, que é o pecado. Então, só para contextualizar, explica pra gente o que é o pecado assim em si. Bem, a maioria de nós entende o pecado como fazer isto, deixar de fazer isto, fazer aquilo ou deixar de fazer. Ou seja, entendemos o pecado basicamente como se... Por atitudes, né? Ações. Exatamente, como se definíssemos desse jeito. Ou seja, em função do que fazermos ou deixarmos de fazer. Às vezes a gente até tenta falar, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. Tenta dar nome para o pecado. Né? Exatamente. Só que pecado, óbvio que tudo isto é pecado. Até porque João, numa das suas epístolas, ele diz assim que pecado é a transgressão da lei. Assim, sabes? E realmente é pecado. Assim, sabes? Mas pecado é muito mais além do que isso. Pecado não é só desobedecer às instruções divinas. Pecado, basicamente, posso dizer que é se afastar de Deus. Rebeldia, quando a pessoa se rebela contra Deus e se afasta. A partir do momento que tu te afastas de Deus, ali já estás a cometer pecado, porque Deus nos criou para viver numa relação de amor com Ele. Aqui está Deus, aqui estou eu. É assim que Deus quer que vivamos junto com Ele. Mas a partir do momento que eu começo a me afastar dele, infelizmente estou a entrar no território do inimigo. Entrando no território do inimigo, existe sempre um abismo entre eu e Deus. Certo. O mais importante é saber que não posso demorar neste território do inimigo e voltar-me o quanto antes para Deus. Certo. Por isso que a gente tem que estar constantemente buscando a Deus, né? Porque a partir do momento que a gente acabar dando um passo para trás, a gente está buscando a Ele, a gente pode voltar a Ele o quanto antes. Nunca é demais voltar, assim, sabes? Vale mais voltar o quanto antes, nunca o quanto antes do que tarde. Legal. Ou do que nunca. Legal, isso aí. Pessoal, fiquem livres aí para comentar, tá? A gente está aqui com vocês na tela, então a gente vai ler o comentário de vocês aí. Acho que isso enriquece bastante a nossa lição. Agora, pegando essa parte do pecado para a nossa lição, que é Noé, tem poucas gerações ali entre Adão, né, onde houve a transgressão da lei, até Noé, se não me engano são 7, certo? Então, Carmen, como é que foi essa expansão do pecado, né? Porque foi mais ou menos aqui uns 1000 anos, de Adão até Noé. Como é que aconteceu essa expansão? Então, a gente pode pensar assim, até um exemplo legal que eu vi aqui na lição mesmo, que fala sobre o desenvolvimento de algumas bactérias, que é uma situação real. Vamos supor que você fosse uma bactéria invadiu o seu corpo, uma só. Em uma hora, elas te multiplicam de hora em hora. Então, vamos supor, em uma hora você tem uma bactéria, uma hora depois ela se dividiu em duas, você tem 2 bactérias.
Aí depois, cada uma dessas bactérias vai se dividindo em 2 novamente. Então a gente diz que esse crescimento é um crescimento exponencial. Se eu fosse fazer aqui um gráfico, eu faria aqui começo bem pertinho do zero, bem pequenininho, de repente ele está uma coisa muito grande, muito gigante. E o pecado, infelizmente, ele é assim. Você começa com pequenas atitudes, mas quando você vê, ele cresceu de uma forma horrível. Por exemplo, se a gente vê aqui um relato básico aqui dos primeiros capítulos de Gênesis, a gente tem ali, ó, o primeiro pecado, comer um fruto. Depois, um começou a acusar o outro. Aí depois, Caim se enfureceu e matou seu irmão. Aí um descendente de Caim, Lameque, tomou 2 mulheres, que Deus em lugar nenhum tinha falado sobre isso, né? Aí depois, esse mesmo Lameque matou 2 pessoas. E aí começou o pecado, veja, de uma coisa, exatamente, de uma coisa pequena começou a se tornar uma coisa enorme. Eu gosto muito também deste verso aqui, inclusive que Deus falou para Caim, que é o final ali de Gênesis 4, verso 7, finalzinho do verso 7. Diz assim: saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, o pecado, quando tomou posse da humanidade, digamos assim, ele é uma coisa que eu tenho que estar dominando o tempo todo. Se eu deixo ele crescer, dá uma brecha para ele. Exatamente, dá uma brecha, ele cresce assim, e ele vai me dominando de um jeito que eu chego a um ponto que eu não consigo mais dominar essa situação. Na verdade, a gente consegue, só que pelo pecado a gente traz esse sentimento tipo, putz, não consigo mais, Sim. sou culpado, né? Você se retrai e aí isso vai te afundando mais ainda. E daí você vai achando que aquilo lá, pensando bem, não é tão ruim, e pensando, daí vai, é a mesma coisa, o povo deve ter pensado assim na época, né? Porque veja assim, né? Vira Deus, normal. exatamente, porque Deus deu uma oportunidade ali para Caim, digamos assim, até para salvar, para que ninguém matasse Caim, Deus pôs uma marca nele. Então, puxa, mas Deus protegeu o cara que matou o irmão ainda. Então eles foram crescendo nisso, mas então Deus não vai fazer nada. E eles foram crescendo nas suas maldades. Certo. E Will, como é que foi essa trajetória então até chegar em Noé? Digo assim, de Adão até Noé, para os matemáticos que podem calcular isso lá em casa, são mais ou menos 1056 anos, de 1050 a 1056 anos. É só ler bem direitinho lá que dá para entender. Então, tudo começou assim. Quando Adão, infelizmente, desobedeceu a palavra de Deus, onde ele acabou se metendo no território do inimigo, as coisas, infelizmente, começaram a piorar. Você sabe? Infelizmente, começaram a piorar. O Adão, quando ele foi criado por Deus, ele é criado segundo a semelhança de Deus. Como já disse, a semelhança no que se refere aqui não é Imagem, semelhança física, vamos dizer. Não necessariamente não só psicológica, tá? Mas ali o que se refere é caráter de Deus. Deus tem um caráter puro, íntegro, né? E íntegro, exatamente. E neste caso, Adão, quando ele nasceu, ou quando ele foi criado, ele também tinha esse caráter de Deus. Ou seja, ele era reflexo do caráter de Deus. Infelizmente, quando ele pecou, as coisas mudaram. Há até um verso aqui na Bíblia. Até a parte física ele começa a envelhecer. Exatamente, as coisas começam a ficar totalmente ao contrário do que era antes. Há um verso aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 5, verso 1 e 3, que diz assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ou seja, Adão foi criado segundo a semelhança de Deus. No verso 3 diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Uma coisa tão interessante aqui: quando Adão gerou a Sete, agora não Sete, é mais a imagem de Deus. Exatamente, não tem aquele, ou seja, não foi criado segundo o caráter de Deus, mas sim segundo a semelhança do Adão.
que caiu em pecado. Exatamente, Adão nessa fase já está em pecado. Então ele, estando em pecado, teve coisas que não são mais iguais à semelhança de Deus, né? Corretamente. E digo mais, até ali no capítulo 6, verso 5 e 11, complementando para chegar na história de Noé, diz assim, no verso 5: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Verso 11 diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Esse já temos que lembrar que ali já é a parte onde Noé estava vivendo, ou seja, na época de Noé. Entende? E Noé foi esse homem íntegro e correto perante os olhos de Deus. Não era um cara perfeito. Noé, aos olhos de Deus, era perfeito. Mas como é que é perfeito, se bem que ele já cometeu alguns erros? Todos nós sabemos da história que ele se embriagou e acabou sendo visto nu pelos filhos, assim, sabes? Mas como é que um homem embriagado, ou seja, cheio de álcool, pode ser um cara íntegro? Ser um cara exatamente íntegro, perfeito. Aí é que está o problema. Quando ele percebeu que ele estava em pecado, ou seja, quando ele percebeu que ele se afastou de Deus, rapidamente voltou. Ele não ficou ali por muito tempo acariciando aquele pecado dele. Então, pode ser a mesma coisa conosco hoje. Nós não podemos continuar naquele mesmo erro. Quando Deus vai me entender, Deus sabe como é que são as coisas. Nós nunca podemos ficar a tirar desculpinhas assim, sabes? Assim que percebemos que estamos longe de Deus, rapidamente temos que voltar. É o certo, entende? E hoje em dia, ou seja, naquela época de Noé, os valores se inverteram. De tanto pecado no mundo, os valores se inverteram. O que era bem passou a ser chamado de mal. Como você falou, né? São 1000 anos. Exatamente. A lição não é de uma hora para outra que Deus se levantou e diz assim: hoje vai cair água do céu para acabar com todo mundo. Não. São 1056 anos. Então, muito tempo. Sendo muito tempo, havia oportunidade para se arrepender dos pecados. Só que eles, infelizmente, desobedeceram. Fizeram totalmente ao contrário. E começaram a pensar que o que era bem era mal e o que era mal era bem. Ou seja, os valores se inverteram. A sociedade acabou se impondo o que é certo, o que é errado. Amigos, isto muito semelhante a hoje, né? Exatamente. Digo que estamos a viver a época da cultura prediluviana, assim, sabes? Naquela época, ou seja, pior ainda, porque hoje as coisas estão totalmente fora do controle, vamos dizer assim, sabes? Os valores se inverteram, as pessoas querem que tu sejas politicamente correto, ninguém quer que tu vá contra os seus pensamentos. As verdades estão baseadas em achos, eu acho aquilo, eu acho. Mas a verdade, aí é que está o problema, porque a verdade se baseia na palavra de Deus. Porque Deus é que determina o que é certo e o que é errado. Não é político, celebridade, não é político, não é uma pesquisa que se faz ali para todo mundo. Não, Deus é que sabe o que é certo e o que é errado. Sabendo o que é certo e o que é errado, tu tens a sua escolha, assim, sabes? Tu podes escolher o bem, assim também como tu podes escolher o mal. Essa é a liberdade que tu tens, mas tu nunca tens direito de dizer o que é certo e o que é errado, porque o que é certo e o que é errado, quem determina é Deus. Exatamente. Isso é um negócio muito forte. E tem, inclusive, na situação de que a gente hoje tem a oportunidade de se arrepender dos nossos pecados, e a gente vive ali 120 anos depois do dilúvio. Deus, inclusive, resolveu encurtar nosso tempo de vida para 120, 100 anos, etc. E a gente tem a oportunidade que o Will falou, e tem que lembrar que eles viviam 800, 900 anos fazendo ou coisas boas ou coisas ruins. Então é muito tempo fazendo coisa boa, muito tempo fazendo coisa ruim. Ou seja, eles tinham mais tempo ainda de oportunidade para se arrepender.
Exatamente. E você lembrar que antigamente eles tinham, uma pessoa vivia 900 anos, você via praticamente 5, 6 gerações, você observava. Então você tinha o poder de, enfim, você tinha o contato com essas pessoas, de você, imagina, Adão podia conversar, falar o que ele tinha, todo o período que ele teve com Deus, enfim, passar esses ensinamentos, mas as pessoas, como o Will falou, foi tendo uma trajetória de pecado, um atrás do outro, e por 1056 anos chegou num ponto, né, onde Deus falou assim, cara, não dá mais. E nessa parte da Bíblia é a primeira vez que se cita a palavra graça. Até vou pedir para a Carmen comentar sobre isso, né? Como é que a gente pode ver? Uma pessoa que não conhece a Bíblia chega e fala, como assim, graça para um cara que chega e decide matar o mundo inteiro com um dilúvio, né? Como é que pode se encaixar isso com a palavra graça? Então, é interessante, até se a gente ler o verso para memorizar, diz assim, né? Que é Gênesis 6, verso 8, diz assim: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Só que daí, lendo esse verso aqui, eu lembrei que pela primeira vez que eu li a Bíblia, que era uma Bíblia antiga que tinha lá em casa, quando eu era criança ainda, lá falava, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí, como eu era criança, fiquei pensando, mas o que é graça exatamente? Eu não entendia na época o que era essa graça de Deus. Hoje eu sei que a graça de Deus é o favor, é a salvação que a gente tem sem merecer. Então, Noé já achou essa graça. Deus, aqui tem alguns comentários de alguns livros que dizem assim que Noé era um prazer para Deus, um prazer para o seu Criador naquela época de tanta corrupção, né? Como foi falado, o povo foi se afastando e em vez de aproveitar essas gerações que eles tinham para se arrepender, eles aproveitaram para se rebelar. Justamente Deus foi dando essa graça, na verdade, para todos os seres humanos ali, em tempo de vida, para que eles pudessem ver as consequências do pecado, para eles pudessem ver que o pecado só trazia a morte e a destruição, mas eles usaram essa graça para dizer assim, puxa, mas Deus é tão bom, Deus não matou Caim, Deus não matou fulano, então acho que dá para fazer o que eu quiser e pronto, eu não preciso depender desse Deus. Mas esse mesmo Deus, então, ele quis demonstrar a Noé e a todos aqueles que aceitassem, né, porque Noé era um pregador de justiça, como diz ali em Hebreus 11, verso 7, né, se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então Noé, ele era esse pregador dessa justiça, falando que Deus ao mesmo tempo ia destruir, mas que ele estava dando oportunidade para todos aqueles que quisessem, eles teriam essa chance de entrar na arca e ser salvos. Porque o plano original de Deus não era só salvar Noé e a sua família, era salvar todos aqueles que aceitassem essa pregação, essa questão, né, dessa salvação de Deus. Inclusive, eu aprendi há pouco tempo que Matusalém já era uma profecia de que alguma coisa grande ia acontecer, porque Deus diz que o nome de Matusalém significa o ano que quando morrer virá. E se a gente fizer as contas ali desde o nascimento de Matusalém até o dilúvio, a gente vai ver que Matusalém, ele morreu no mesmo ano. Exatamente, morreu no mesmo ano do dilúvio. Isso significa o quê? Toda aquela vida daquele homem já era uma pregação da graça. Vai acontecer alguma coisa. Deus já sabia disso. Então é uma coisa muito bacana que Deus já estava estendendo essa sua salvação imerecida ali para Noé e para todos aqueles que aceitassem. E Carmen, você acha que existe alguma vantagem para Deus com essa aliança? Então, se a gente olhar do ponto de vista humano, não tinha vantagem nenhuma, né? Porque veja, Deus resolveu salvar Noé. Mas Noé era bonzinho, né? A gente pode olhar para os olhos humanos, ele era bonzinho, então Deus quis salvar ele. Primeiro que era um cara só, 3 filhos, as mulheres dos filhos, a mulher dele, só eles que aceitaram, só essas 8 pessoas. Aí Deus já podia ficar decepcionado, né? Puxa, mas tanto trabalho, Noé todo esse tempo construindo um barco aqui em terra seca, todo mundo vendo, Noé falando que viria, ninguém aceitando, não é vantagem, vamos destruir tudo, vamos começar do zero. Deus poderia ter pensado assim. Mas, outra coisa também, né? Outro detalhe ainda, Deus vê todas as coisas, então ele sabia que aquela descendência mesmo de Noé, lá para frente, tudo, era a mesma descendência de pessoas que iriam rejeitar seu filho, que viriam de novo oferecer essa graça, né? Agora escancarada, digamos assim, escancarar a graça para todo mundo que quisesse.
e ele saberia que esse mesmo povo ia rejeitar, ia sacrificar seu filho, né? Ia debochar de seu filho. Então ele seria muito mais fácil para ele ali destruir tudo e começar do zero. Sim. Mas esse mesmo Deus, aqui ainda diz na própria lição, diz que o seu benefício era um benefício radicalmente diferente do que nós seres humanos vemos, porque era um benefício de Deus salvar os descendentes do seu filho Adão ali que se desviaram, mas aqueles poucos que resolveram ficar ao seu lado, resolveram buscá-lo, ele resolveu dar uma oportunidade. Então esse foi o benefício de Deus, salvar aqueles que ele amava. Eu acho que esse é um tema de reflexão bem legal para você que está assistindo a gente aí. É uma coisa que a gente até não consegue entender como é que Deus, a oportunidade que Deus teve, ele viu toda a desgraça que estava acontecendo, ele viu todo mundo rejeitando ele. Imagina, são 1000 anos de gerações e 8 pessoas aceitam. A oportunidade que Deus teve de falar, cara, vamos acabar com isso aqui então, né? Chega, não é, sobe aqui pro céu, vamos acabar com isso e acabou. Mas não, ele ainda, como a Carmen falou, ele sabia do que ia acontecer, ele sabia que as pessoas iam rejeitar o filho dele no futuro, mas a vantagem para Deus é de que ele tem a chance de viver com quem ama ele eternamente, e ele queria salvar o máximo de pessoas possíveis. Então acho que é um negócio assim bem além, né, do nosso pensamento. Inclusive o Espírito de Profecia diz que até os demônios temeram a sua morte no dilúvio. Então era a oportunidade de matar o próprio inimigo com... Até o inimigo estava achando que ele ia acabar com tudo, é isso? Exatamente. Diz que ele ficou ali, ele não pôde sair. No livro Patriarcas e Profetas diz que Satanás teve que ficar ali, enfrentando o dilúvio. E diz que ele temeu pela sua vida, de tão violento. Então a questão de Noé fazer a arca e entrar na arca com sua família também não era garantia de nada. Porque a gente viu hoje uma enchente que teve na cidade. O que acontece numa enchente? Leva carro, leva tudo. Imagine uma arca numa coisa que cobre os montes. Exatamente, cobre os montes, era o mundo todo tomado de água. Então imagine, também diz no Patriarcas e Profetas que Deus mandou anjos para que cuidasse da arca, porque a arca podia virar. O Espírito de Profecia tem uns detalhes assim, que são animais, né? Tipo, sim, água da terra, céu, e fogo, e cara, não, parece um comentário lá que é fogo junto com a água, cara, é um negócio assim de inimaginável. E tem um ponto aqui que eu acho que ele talvez não acabou ali porque ele precisava escancarar o caráter do demônio na cruz. Ele precisava mostrar para o universo todo, para os trilhões de pessoas que vivem no universo não caído, no mundo não caído, de que o inimigo estava errado. Para isso precisava ser morto para que o povo visse o quão mal o diabo era e matar o próprio Deus Criador. A outra coisa que... Vamos ler o comentário aqui. É outra coisa, né? Olha o tanto de... Vamos pensar em nível universo. A gente não sabe, mas a gente sabe que existem outros planetas que não caíram no pecado. Então imagina, a gente não sabe quantos, deve ser muitos. Então era só um planeta que tinha dado errado e acontecesse toda essa desgraça, e mesmo assim Deus deu a chance pra gente. Galera, é muito legal, temos um comentário aqui do Fábio. Ele fala que o Criador queria preservar uma geração para o nascimento do Messias e salvação da humanidade. Se ele não tivesse intervindo, o mundo se perderia, com certeza. Eu acho que essa é a parte assim mais que a gente, graça é isso, né? Que a gente entende assim com todos esses acontecimentos. Mas então, seguindo a nossa lição, depois do dilúvio ele vem um sinal, né, Carmen? Antes do sinal, deixa-me só fazer uma breve analogia sobre a arca. Tá. Assim, sabes? Porque a arca ali foi o meio pelo qual Deus usou para salvar essas 8 pessoas. Então, tu te imaginas dentro dessa arca. Nessa arca haviam todos os tipos de animais. Óbvio que o cheiro não era dos melhores, assim, sabes? Porque não sabia onde é que... O estresse do barulho também, 24 horas. Há muitos fatores ali que dá para perceber que não era tão confortável, mas mesmo assim ele não abandonou o barco. Ele continua lá, sendo fiel às orientações de Deus e tudo mais. E quero fazer um paralelo com relação à igreja, assim, sabes? Porque a igreja também é um meio pelo qual Deus quer salvar a gente, assim, sabes?
Isto não quer dizer que pelo facto de eu ser membro da igreja vou me salvar. Não, preciso ser obediente. Entendes? Então se eu sou obediente é porque não é de graça, é porque eu estou fazendo alguma coisa. Não, amigo, não é bem assim. Até para tu fazeres bem, ali o Espírito Santo é que te induz a fazer o bem. Tu não fazes isso pela sua própria vontade. Não existe, entendes? Quando a pessoa faz bem é porque é induzido pelo Espírito Santo a fazer o bem. Então aquilo dali é de graça mesmo. Então, voltando ao que eu quis dizer, a igreja ali representa, ou seja, é como se fosse, nessa minha analogia, é como se fosse barco. Há pessoas que infelizmente acabam abandonando a igreja, dizendo que na igreja há pessoas que dão mau testemunho, há pessoas que são fofoqueiras, há pessoas que são invejosas. Por causa disso eu vou sair da igreja. Por causa disso eu sairei da igreja. Entende? Digo assim que é algo totalmente desnecessário. Não pelo facto da pessoa estar a dar um mau exemplo é que tu tens que sair da igreja. Não, amigo. Entende? A igreja, por mais defeituosa, por mais débil que seja, é a menina dos olhos de Deus. Entende? Esse é um dos meios pelo qual podemos ser salvos. Então, tu não podes nunca dizer, eu vou deixar a igreja por causa do fulano tal, por causa do ciclano tal. Está totalmente errado. Não faça isso, porque se fizeres isso, infelizmente, vais se meter mais em problema ainda. Porque se afastando de Deus, lembra que há um abismo gigantesco. Se afastando de Deus, tu estás ali no território do inimigo. Então, estando no território do inimigo, e se tu continuas ali, fica difícil voltar. Eu acho muito legal essa analogia, porque a gente costuma muito depositar os nossos princípios nas pessoas, né? As nossas verdades, né? Aí, a partir do momento, como as pessoas são falhas, a partir do momento que alguém comete um erro, né? Enfim, que seja uma fofoca, que seja algo que ela fez de errado, a gente já, nossa, como é que eu posso ficar aqui, né? Que coisa errada, vou sair da igreja. E eu gosto de falar que, igual você falou, a igreja é um hospital, cara, cheio de gente com doença aqui. Só que são pessoas que vieram em busca da cura. Então a gente tem que entender que estamos todos no mesmo barco, como você falou, buscando a cura, e que jamais a gente deve confiar nossas verdades, nossos princípios nas pessoas, mas sim nos ensinamentos de Deus. E é uma coisa tão interessante, deixa-me só falar tão rápido, porque às vezes sabemos só apontar erros dos outros e não sabemos apontar ou perceber o nosso próprio erro. Isso aí. Sabe? Eu me conheço, eu sei quem sou. Imagina se essa igreja estivesse com pessoas da mesma característica que eu, da mesma forma que eu sou. Óbvio que seria tão insuportável. Sim. Porque eu sei quem sou, e para ter 50 pessoas da minha, assim, totalmente parecido a mim, acho que as coisas com certeza não ficariam tão bem. Então, a solução não é nunca abandonar a igreja, porque o nosso foco ali é Cristo Jesus. Sim. Do mesmo jeito que Noé não abandonou o barco pelo facto de ter muitos animais ali, pelo facto de ambiente estressante, de o cheiro também não ser tão agradável. Olha, assim também é a igreja, cheia de defeitos. Nunca se atreva a sair, porque se atrever a sair, infelizmente, as coisas vão piorar. Legal. Eu acho que ligando isso ao sinal da aliança que Deus deu para o dilúvio, né, que foi justamente o arco-íris, a gente, para quem sempre ouviu essa história, a gente sempre lembra, foi um sinal que Deus deu, que nunca mais ia acontecer, né, que bonito e tal. Mas tem uma parte mais interessante que eu até ia pedir para a Carmen comentar, que a gente entendesse esse contexto da época, né? Tipo, as pessoas nunca tinham visto chuva, né? Sim, exatamente, né? Pelo que o primeiro relato da Bíblia que a gente vê falar da chuva é ali no dilúvio. Então... era um negócio desconhecido. Exatamente. Até um motivo que as pessoas, muitos não acreditaram, a maioria não acreditou em Noé. Aí, de repente, vem aquela chuva, que não foi uma chuvinha, né? Choveu 40 dias, 40 noites, uma chuva torrencial, chuva de todo lado. Então é isso que é chuva? Exatamente. As comportas do céu se abriram, quer dizer, imagina as comportas abrem, não é os pingos, quase derramou chuva. Aí diz que a chuva que estava na terra brotou e fez aquela coisa que encheu tudo. Aí Deus, imagina, até os próprios animais que estavam na arca devem ter ficado percebendo aquilo, mais agitados ainda. Sim. Então, veja aqui que Deus diz, né, em Gênesis 9, verso 12 e 13 ali, né? E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês.
para todas as gerações futuras. Daí diz aqui, o meu arco coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com vocês. Então, aqui Deus pôs um sinal no céu para que todos os seres vivos, que o homem e todos os seres vivos vissem aquele sinal e lembrassem, quando vissem uma chuva, principalmente aquela geração, né, que tinha passado por isso, não pensassem assim, ai, será que vai acontecer de novo? E a gente pode ver essa questão com a realidade de hoje, pessoas que moram à beira de um rio ali, que a gente sabe, são moradias irregulares, mas se começa a cair uma chuvinha, tudo bem, mas se começa uma chuva muito forte, o pessoal já fica espantado. Exatamente, já começa a ficar preocupado, já começa a levantar móveis, já fica pensando, meu Deus, quando vai parar essa chuva, que agonia, que desespero. Então, essa é uma chuva que não é universal, né, digamos assim, a nível de mundo, e já causa muitos transtornos para algumas pessoas, muita agonia. Então ali eu vejo que Deus colocou esse sinal para acalmar o coração daquelas pessoas. A gente vê hoje, né, quando eu li pela primeira vez a Bíblia, eu achei, então até hoje quando eu olho para o arco-íris eu lembro assim, é para lembrar que Deus fez um pacto. E esse pacto, esse arco, né, que representa esse pacto, o homem não precisava fazer nada, ele só precisava ver aquele arco e saber que Deus estava lembrando da sua aliança, não que Deus se esqueça, mas que Deus estava ali acalmando o coração da humanidade, dizendo assim, eu vou cumprir o que eu prometi. Legal. E Will, comenta pra gente, né, pra gente já indo pro nosso final da lição, a gente até falou isso no começo, né, do porquê Noé, né, porque Noé era um cara assim 100% limpo, era um cara diferenciado, ou ele era como qualquer um? Então, como disse anteriormente, Noé, ele foi visto por Deus como um homem justo e íntegro, assim, sabes? Apesar dos pesares. Apesar dos pesares, exatamente. E quem dera se Deus pudesse descer dos céus hoje e disse: Carmen, tu és uma mulher perfeita. Ou seja, André, tu és um jovem justo. Seria tão interessante. Isto não porque o Noé não pecou, ele cometeu erros e tudo mais, só que ele soube perceber rápido que ele estava em pecado. Então Noé ali era um remanescente na época deles. Do mesmo jeito que há remanescentes na época de Noé, assim também há hoje. Assim, sabes? Até no livro de Apocalipse 12, 17, se não me engano, diz assim sobre os remanescentes, assim, sabe? Que diz que esses remanescentes são aqueles que têm testemunho em Cristo Jesus e guardam os mandamentos. Interessante isso. Isto não quer dizer que essas pessoas não são falhas. São falhas, sim. Isto quer dizer que eu posso ser justo e íntegro aos olhos de Deus? Claro que posso. Basta querer. Eu querendo, é fácil, porque Deus está ali de braços abertos a me esperar. É só dizer: Senhor, aceita-me de novo. E realmente me arrependo de todos os meus pecados. Certo. Ele está ali de braços abertos a te saber. Não faça ao contrário. Não fica acariciando os pecados. Ou dizendo: não, tenho que ficar mais um pouco, Deus vai me entender. Amigo, tu tens que entender a Deus. Não é Ele que vai ficar te entendendo toda hora. Que não dá certo assim. Eu acho que vem um pouco da lição da semana passada, né? Que é o significado dessa aliança. A gente acaba vendo, nosso pensamento é sempre o que vem de um, o que vem do outro, né? O que cada um contribui para esse contrato. Mas na verdade a aliança é a parte que Deus ele vai estar sempre ali com a mão estendida para você. E você que tem que decidir se você quer ou não isso, se você aceita ou não. Então acho que é uma conclusão também que mostra também essa parte de Noé, que Noé decidiu ser um homem íntegro, né? Ele tinha as falhas dele, ele tinha os pecados dele, mas ele tomava a decisão todo dia de buscar a Deus. E eu acho que isso cabe para todos nós, né? Independente dos nossos pecados. Claro. Acho que isso é uma parte bem legal assim, da lição, uma conclusão bem legal para essa parte de Noé. Pessoal, acho que estamos no nosso final. Vocês têm algum comentário para fazer aí para a gente encerrar? Então, só uma coisinha. Eu quero ler aqui um trecho, o último trecho da lição, o último parágrafo de quinta-feira. Mas antes disso, queria falar uma coisa. Assim como para aquele povo que estava com Noé, achou que Deus não ia fazer nada, não posso ficar mais um pouquinho no pecado, e uma hora acabou radicalmente, né? Veio o dilúvio. Assim também, a gente não sabe, o dia de amanhã a gente não sabe nada na nossa vida. Então a gente não pode ficar brincando com o pecado, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que nos reserva.
e Deus está com os braços abertos, mas também tem uma hora que infelizmente a nossa oportunidade vai passar. Então a gente não pode, como aquele povo que se rebelou contra Deus. A diferença entre Noé e o povo é que Noé tinha um relacionamento com Deus, ouvia a voz de Deus e aceitava as orientações de Deus. Nós temos que também, cada dia, buscar a Deus e aceitar as orientações de Deus, sabendo que Ele sabe mais e o que Ele ensina é melhor do que o que nós achamos e o que nós fazemos. Pegando só boleia no que acabaste de dizer agora, porque no livro de Mateus 24, 37, se não me engano, Cristo até relatou mais ou menos a aparência da época na qual Ele voltará, porque Ele diz assim que como eram nos dias de Noé, assim, sabes, então provavelmente ele virá mais ou menos nessa época, ou seja, do jeito que as pessoas viviam naquela época, praticamente estamos a viver o pior. Se formos ver bem direitinho, estamos a viver o pior. Às vezes a gente pensa que primeiro todo mundo tem que saber da mensagem, todo mundo tem que virar santo para daí Deus voltar. Mas não exatamente. Pelo contrário, não é assim, porque ele diz assim que temos que estar preparados para estar, porque do jeito que as pessoas viviam naquela época, então provavelmente ele virá quase no mesmo contexto. Sim. E aqui o último parágrafo, então, que eu quero ler aqui, diz assim: a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele. Quer dizer, foi Deus que procurou fazer aliança. Uma aliança que se originou e foi executada por Deus, por um Deus de misericórdia e graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles, por mais importante que tenha sido a sua cooperação. Quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Se não fosse Deus ali, ninguém tinha salvado. Exatamente. Acho que fica essa mensagem, pessoal. A partir do momento que você escolhe, você pode ser usado sim. Noé não era um cara especial, ele não era um cara assim acima das outras pessoas. Ele apenas decidiu estar com Deus, e você hoje pode ser usado para isso. Então decida isso diariamente, porque eu tenho certeza que você vai sentir Deus na sua vida e você vai ser usado para alcançar outras pessoas. Eu acho que é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de vocês, a classe LAR, né? Obrigado aí pela presença. E para a gente se encerrar, eu vou pedir para a Carmen fazer uma oração para a gente, pode ser? Sim. E a gente encerra a nossa live. Querido Pai Celestial, te agradecemos por tua proteção, por teu cuidado cada dia da nossa vida. Te agradecemos por tua graça, que cada dia nos ajuda a nos levantar e a termos uma nova oportunidade. Que possamos nos relacionar contigo, saber cada dia mais do seu amor por nós e não deixemos passar nenhuma oportunidade de estarmos mais próximos de ti. Fica conosco cada instante, é o que pedimos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até sábado que vem.